Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, dos versículos 4 ao 6. Está aí com o PowerPoint? E como eu vou ler vários versículos, eu fiz um PowerPoint ontem de madrugada, mas toda vez fica pequeno esse troço. No meu computador fica tão grande. Irmãos, você precisa ter revelação do Senhor Jesus, amém? Não é algo que você compreende de forma mental, você precisa de ter revelação do que o Espírito está falando com você. Glória a Deus. E aí o pastor Marcos Botelho aqui mencionou algumas coisas aqui que eu vou tentar mencionar também em Apocalipse. É tão bom você ver o alinhamento do Espírito. Isso é a convicção que Deus está querendo falar algo conosco aqui hoje. Apocalipse capítulo 1, dos versículos 4 ao 6. A Bíblia diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero então falar sobre duas coisas importantes que são mencionadas nesse texto. A maneira que João aborda, mencionando graça e paz, e eu quero falar dos 7 Espíritos. Quero começar então falando sobre graça e paz. É interessante que agora no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, ele sempre menciona de uma forma unificada duas coisas. Ele não separa essas duas coisas. Ele sempre transforma ela de forma unida. Ele sempre fala graça e paz, sempre junto. E aí então, eu escrevi aqui, coloca aí o próximo PowerPoint. Por que há essa menção, e João em Apocalipse, ele coloca também graça e paz. E aí eu escrevi, graça e paz, primeiro a graça, depois vem a paz. Às vezes nós queremos ter paz, mas sem compreender a graça. Você nunca compreende paz sem graça, porque a graça é a própria pessoa de Cristo operando em nós. Então nós não teremos paz plenamente se nós não compreendermos primeiramente o que significa graça. Às vezes nós buscamos paz, eu estou desconfortável, eu estou sem paz, eu não estou compreendendo o que é a paz. A questão não é a paz, a questão é a graça primeiro. A graça é Cristo. A graça é o poder manifesto do Senhor na nossa vida. E você nunca terá compreensão ou viverá plenamente a paz se você não tiver revelação primeiramente do que é graça, do que é o Senhor operando em nós. A graça é o favor imerecido. A graça é algo que nós não podemos comprar, é de graça. Se você não compreender e se você não se apropriar dessa graça, você nunca terá plenitude daquilo que significa paz. As pessoas procuram paz, falam de paz, o tempo inteiro achando que é viagem, recurso, coisas, mas eu quero te falar, não há plenitude na sua vida sem você compreender a graça de Cristo. Amém? E quando esse texto veio no meu coração, irmãos, se acordar, irmãos, geralmente se acorda com uma música, alguma coisa, mas se acordar com um versículo desse, por quê? É porque o Senhor tem algo para falar para nós, irmãos. O que nós buscamos, essa paz que nós buscamos, primeiramente é conhecer a Cristo revelado em nós. Você pode buscar tudo, você pode buscar satisfação em tudo, você pode buscar relevância em qualquer coisa, mas você não vai encontrar nada se você não encontrar primeiro a graça, se você não encontrar primeiramente Cristo, se você não tiver revelação de quem o Senhor é na sua vida. Você vai viver uma vida em vão. Você vai acordar, trabalhar duro, você vai fazer tudo do seu melhor, mas não terá plenitude, porque você ainda não teve revelação da graça. Graça antecede a paz.
sem a graça não haveria paz. Há dois tipos de paz que nós precisamos entender. Há uma paz que é do espírito e há uma paz que é da alma. A paz do espírito, ela sempre está vinculada aqui com a graça. A paz da alma também tem vínculo com a graça. Mas eu posso ter uma nuance de paz na alma. Vou te dar um exemplo. Imagine você está casado há 10 anos. Você tem obrigações com o seu cônjuge, você tem responsabilidade com o seu cônjuge, você presta contas para o seu cônjuge, você chega em casa e você fala do seu dia, você tem uma série de responsabilidades. Mas aí algum dia, não aqui em nome do Senhor Jesus, você decide separar. A primeira sensação que você vai ter no dia seguinte é de paz. Mas não é do espírito, é da alma. Vou te provar por quê. Porque agora você não tem mais que dar satisfação para ninguém. Essa paz é perigosa, irmãos. Essa paz engana. Essa paz da alma, ela é mentirosa. Então essa paz, ela não está vinculada com graça, os irmãos entenderam? É uma paz da alma, natural, humana. Você não tem que dar satisfação. Não tem ninguém mais que vai reclamar se você jogar a toalha no chão. Não tem mais ninguém que vai reclamar se você chegar atrasado. Ué, o que você vai sentir? Alívio. Mas ela é do espírito, irmãos? Ela está vinculada com a graça, irmãos? Não. Então aprenda que existe uma paz, que ela pode ser uma falsa paz que te tira do propósito de Deus. Há uma paz que tem tirado pessoas do propósito de Deus. Sentir paz de fazer tal coisa, pastor. Eu tenho paz no que eu estou fazendo. Mas, irmãos, ela é do espírito, vinculado com a graça, ou é uma circunstância que está te levando para isso? Quero te falar, irmãos, há uma paz que pode tirar do propósito de Deus, sim. E é gerada de uma forma maligna. É aquela paz, não, eu preciso disso para descansar. Eu preciso me afastar para descansar. Não é, cuidado com essa falsa paz. A graça de Cristo é que promove a paz com Deus. É porque Cristo habita em mim, irmãos, é que agora eu posso ter acesso diante de Deus. Sem essa graça, eu não teria acesso a Deus. O que é o Velho Testamento? O Velho Testamento era só coisas que me cobriam do pecado. Faziam sacrifícios e me cobria. Hoje, na nova aliança, a graça me lava de toda condenação. Já não há mais condenação em mim. Então, por conta dessa graça de Cristo, eu tenho paz com Deus. Amém. Mas quando você não tem revelação disso, irmãos, você passa o dia inteiro se cobrando. Que você não faz o suficiente, que você não tem o suficiente, você não se apropria verdadeiramente dessa graça. A paz é o resultado da graça de Cristo. Graça e paz estão interligados. Assim é impossível ter paz no coração sem a graça de Deus e de Cristo em ação. Somente quando Deus derrama sua graça sobre o ser humano, perdoando os seus pecados e cobrindo a sua natureza pecaminosa com a natureza perfeita de Cristo, que este pode experimentar autêntica paz no coração. Se você não se apropriar dessa graça, você vai viver em profunda angústia. Você nunca consegue ser pleno. Você nunca consegue ser cheio do Espírito. Você nunca é transbordante, porque o tempo inteiro você não tem revelação do que significa graça. É uma cobrança o tempo inteiro achando que você é inapropriado. Há uma cobrança sua achando que você tem que fazer na sua força. Por isso o Senhor diz que essa paz, ela sempre está vinculada com a graça. Somente quando o pecador aceita a preciosa graça de Deus e de Cristo, o qual se inclinou para oferecer este favor a quem não merece, experimentará da realidade da paz. E a paz é o resultado que veio da graça. Sabe, irmãos, nós crescemos e nós vivemos muito tempo debaixo, parece que de uma estrutura que nos engessa. Aonde eu acho que o tempo inteiro eu estou sendo julgado por Deus. Eu acho que quando as coisas não dão certo na nossa vida, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, o que eu fiz? É verdade ou não é? Alguma coisa que não deu certo, a primeira coisa que você pensa, o que eu estou fazendo de errado?
Para você ver o tanto que a acusação nossa ainda é tão cheia. Nós não aceitamos nada, nós não aceitamos esse amor soberano de Deus, nós não aceitamos a cruz, nós o tempo inteiro nos condenamos, achando que nós é que não fizemos o suficiente. Nós não falamos o suficiente, ou eu não busquei a Deus o suficiente. O tempo inteiro nós acreditamos nisso. E há pessoas que ao longo dos anos não conseguem vencer essa etapa na vida. O tempo inteiro se acusando, o tempo inteiro achando que não está corretamente vivendo uma vida correta. Irmãos, receba da graça de Cristo. E é ela que vai te capacitar a fazer o que você não consegue. Às vezes o que você está fazendo na força, às vezes o que você está fazendo no seu braço, é porque você não experimentou dessa graça abundante. Senhor, opera em mim. É a graça que vai nos capacitar a vencer o pecado, irmãos. Não é na nossa força. Não é nas nossas habilidades que nós vamos vencer. Mas é confiando em Cristo. Senhor, eu confio em Ti. Senhor Deus, eu sou renovado no Senhor pela Tua graça. O Senhor opera na minha vida. Eu aceito sobre a minha vida essa graça. Não é pelo que você faz, irmãos. É por aquilo que Cristo já fez. Mas nós aprendemos ao longo dos anos somente o quê? Que eu tenho que merecer alguma coisa. Que eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, Deus não pode me dar. Irmãos, Deus pode te dar sim. Isso é graça. Então a paz que você procura sempre está vinculado com o quê? Com a graça. Não há paz sem graça. Amém? Não sei se vocês percebem a forma que eu me apresento aqui. Sempre quando eu vou começar uma pregação, eu falo assim para os irmãos, a paz do Senhor. Alguém já percebeu isso? Por que pastor, mas você não precisa falar da graça? Não, porque eu acredito que a graça já habita em você. Agora você tem que se apropriar da paz de Cristo. Glória a Deus. Amém mesmo? Então, você está disposto a receber a graça do Senhor Jesus aqui hoje? Você está disposto a experimentar da paz de Cristo? Sabe aquele cansaço que nunca vai para o lugar? Sabe aquele cansaço que você nunca, parece que você chega num lugar e descansa nunca, o tempo inteiro está angustiado? É porque você precisa primeiramente da graça. Amém mesmo? Amém. Fala para o seu vizinho, você está precisando é da graça de Cristo. Agora com a graça você tem o que, irmãos? Agora você tem paz. O que às vezes nós fazemos? Nós procuramos a paz primeiro. Preciso de paz. Preciso ir para a igreja, porque eu preciso de paz. Não, filho, você precisa da graça. É a graça que gera a... Entendeu isso? Estou precisando ir para o culto para dar uma aliviada. Alguém já falou isso? Essa aliviada, vou explicar, é a paz que você procura. Meu casamento, estou precisando, viu? Porque tá difícil. Lá em casa, uma brigaiada. Brigaiada é legal, né? Eu sei, brigaiada há muitas brigas. Há muitas confusões. Lá em casa é um tormento que nada... Sabe, irmãos, nós às vezes queremos buscar a saúde sem tomar o devido remédio. Então, irmãos, quando você vem para ministrar diante do Senhor, você vem para experimentar da graça que gera paz no seu coração. Sabe aquela confusão, aqueles dias que sua mente está confusa, que você não consegue, parece que alinhar as coisas, parece que está tudo confuso, fora do lugar? Alguém já passou isso? Algum dia na sua vida? Ou todos os dias você tem passado? Sabe, meu Deus, eu não sei porque eu não tenho paz para fazer tal coisa. Não, irmãos, é liberar essa graça, deixar esse fluir dessa graça, essa manifestação da graça. Então, enquanto você não se apropriar, e enquanto você não tiver revelação dela, eu vou te falar, a sua vida vai tornar-se um caos. Esse caos tem a ver porque você não tem revelação da graça. Você tem revelação da lei. O que é a lei? Se você fizer, você tem. A lei é isso. A lei, se você cumprir os mandamentos, você terá. E aí você vive preso nessa lei, nessas regras.
naqueles passos, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mas enquanto você não experimenta dessa graça verdadeira, você nunca experimentará de uma paz transformadora também, irmãos. Então hoje eu estou aqui para quebrar paradigmas na sua vida, irmãos. Por isso João diz, antes de falar dos 7 Espíritos, antes de falar das coisas mais profundas, ele diz, graça e paz. Você precisa de Cristo e de ter paz para ter compreensão. Você precisa de graça e de paz para ter revelação na sua vida. Sabe quando você lê a palavra e aquilo parece que não abre, não queima no seu coração? É porque você está lendo de forma natural, mecânica, religiosa. Mas na hora que você permite que a graça ministre no seu coração, os seus olhos compreenderão o que o Senhor está querendo dizer ali naquelas palavras para você. Glória a Jesus. O que você precisa então, irmãos, antes da paz? Da graça. Oh Deus. O que você precisa para conquistar as coisas na sua vida, irmãos? Graça. Como que você vai desfrutar da plenitude do Senhor Jesus? A graça vai trazer a revelação e você vai experimentar um ambiente de paz. Sabe de você chegar na sua casa e a paz na minha casa? É porque aquela casa experimenta o que, irmãos? Graça. Sabe quando você chega com seus filhos e os seus filhos estão ali e você percebe um ambiente de paz? É porque naquela casa tem o quê? Sabe quando você chega no seu trabalho, nos seus sonhos, naquilo que você procura, naquilo que você deseja, para encontrar essa satisfação, você tem que ter o que primeiramente, irmãos? Então você vai chegar naquele lugar que você trabalha, Senhor Deus, eu estou cheio da Tua graça hoje. As portas se abrirão, haverá satisfação no meu coração. Precisamos de ter revelação da graça de Cristo. Amém? Oh, irmãos, isso traz para você e para mim, irmãos, um senso de, Deus, que alívio. Senhor, que alegria. Precisamos de ter graça. Glória a Deus. Oh, Deus. Irmãos, eu me empenhei para ficar escrevendo esses negócios. Então, depois, se quiser, a gente manda até via e-mail. Todo mundo tem um pouco. Dá uma trabalheira ficar fazendo isso, irmãos. Glória a Deus. Mas eu queria falar então 2 coisas. Da graça e da paz. E eu quero falar hoje desses 7 Espíritos. E espero que o Senhor nos dê graça. João diz então, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, esse é o Senhor, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. Irmãos, a Bíblia explica a Bíblia, sempre. Que 7 Espíritos são esses? Sendo que, na verdade, está falando aqui de Deus. O número 7, ele aponta para a plenitude, um ciclo perfeito. O número 7 aponta para isso. Então, esse 7, ele fala de um ciclo perfeito, ele fala de plenitude, ele fala que tudo necessário está constituído nesse número 7. E aí, em Apocalipse é mencionado, eu não li todo o Apocalipse agora, de sexta-feira para sábado, mas eu li pelo menos uns 3 versículos que falam desses 7 Espíritos que eu acho que são importantes. Então, esses 7 Espíritos é o próprio Deus. Não quer dizer que existem 7 pessoas diferentes. É o próprio Deus, cheio essas 7 atribuições que nós vamos falar, amém? Para você compreender melhor. Quando nós falamos, por exemplo, uma semana compreende quantos dias? 7 dias. Porque são 7 dias, são várias semanas? Não. Uma semana compreende 7 dias. Então, o nosso Deus, Ele tem essas 7 atribuições que nós vamos falar aqui agora. Glória a Jesus. Então, abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Esses são os 7 Espíritos que são mencionados na plenitude do Senhor Jesus. Amém? E aí então agora, a Bíblia diz também em Gênesis, uma coisa muito importante. Façamos o homem à nossa imagem e
Então quer dizer que as atribuições que pertencem a Deus, eu me aproprio delas? Sim. Por que o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Porque aquilo que opera em Deus também vai operar em nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Então esse Espírito que age, o mesmo Deus, vai operar também em nós. Glória a Deus. E aí a Bíblia começa dizendo então, coloca lá o primeiro deles, o Espírito do Senhor. Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, os versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O primeiro Espírito então, que é o mesmo Deus operando na sua plenitude, é o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. O Espírito de Deus que opera em nós. Quantos tem o Espírito Santo de Deus aqui? Então você tem uma dessas atribuições. Esse Espírito que João está dizendo aqui, Apocalipse, um deles é o próprio Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Ele opera em você? E o que é o Espírito Santo agindo em nós? É a capacidade de fazer coisas que nós não podemos no natural. É a capacidade, irmãos, de usar com autoridade e poder o que é dado por Deus. Amém? Mas quando que eu tenho isso, irmãos? Quando eu tenho a graça de Cristo. Enquanto eu não me aproprio da graça, que é o próprio Cristo habitando em mim, eu não tenho revelação e eu não vivo da forma que o Senhor tem para nós. Então, irmãos, se você não compreender, primeiramente, que você tem a graça, o próprio Espírito agindo em você. Irmão, se eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu vou fluir da forma que o Senhor está colocando aqui para nós. Amém? Então, o primeiro deles é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que habita em mim, é o poder que viria do alto operando na minha vida, é liberando palavras de vida, é orando para as pessoas serem curadas, as pessoas enfermas serão curadas, serão restauradas em nome do Senhor Jesus. Aonde eu chegar, a luz chega, a autoridade do nome do Senhor Jesus chegou junto com você. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque a graça habita em você. E aonde você chegar, a graça vai chegar junto. Glória a Deus. Irmãos, alguém já teve essa experiência de chegar em algum lugar e você não falar nada e as pessoas, só de você estar perto, falar, olha, eu sinto alguma coisa diferente quando eu estou perto de você. Alguém já aconteceu isso com você? O que você acha que é isso? É o Espírito de Deus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você pode estar em qualquer lugar, irmãos. Eu espero que você não esteja em qualquer lugar. Mas eu vou te falar, irmãos. Quando você tem o Espírito Santo que habita em você, irmãos. Eu vou te falar, você se sente um ET naquele lugar. Sabe aquele lugar que você não deveria estar? Como é que você sente naquele lugar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, todo mundo rindo e aquele tanto de gente, você está lá e... O que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Que conversa que é essa? E você fica com aquela cara de pastel sorrindo. É porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em você. E as pessoas quando chegam e falam, olha, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa na sua vida. Olha, tem alguma coisa, é bom estar perto de você, é bom te ouvir. Por que você acha que aconteceu isso com o pastor Marcos Botelho? Justamente nós ia comprar carne, irmãos. O cara começa a falar mal de pastor. Deus estava querendo usar o Espírito Santo que habita nele para trazer luz naquele lugar. Irmãos, é assim. É assim, nós somos canais do Senhor Jesus. Você é canal do Senhor Jesus? Então o Espírito Santo ele vai te capacitar a fazer coisas que você não faz no natural, irmãos. Essa é a capacidade, irmãos. Tem coisas que eu tenho certeza, irmãos, que é o Espírito Santo que faz em mim. Eu não teria condições na minha forma natural. Quantos tem o Espírito do Senhor sobre você? Então, os irmãos perceberam? Quantos Espíritos foram mencionados aqui? 7. Que coincidência, pastor. Será que é coincidência, irmãos? Qual que é o próximo Espírito? Que é ministrado, que é dito? O Espírito de... Então, esse mesmo Deus é o Espírito Santo, o Espírito de poder, é o Espírito de sabedoria. E aí agora a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 17.
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. O próximo, já vou separar um pouco. Ele fala do espírito de entendimento. Sabedoria e entendimento, ou conhecimento. Irmão, sabedoria não é a mesma coisa do que conhecimento, ou entendimento. Por que não? Há muitas pessoas que são sábias, mas não têm tanto conhecimento das coisas, mas há uma sabedoria divina. Você sabe aquelas pessoas, a minha mãe é um exemplo. A minha mãe, ela não é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ela tem muita sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento, mas você vê que o Senhor nos dá sabedoria e nos dá conhecimento também. Mas sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Então o Senhor diz aqui em sabedoria, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, aquilo que nós não compreendemos, você pode pedir para Deus que Ele vai falar com você. Há coisas que às vezes nós não... Por que está acontecendo isso? Ou que circunstância é essa? Deus vai te dar sabedoria, e em um determinado momento, se assim for da vontade dEle, você vai compreender as coisas. Houve coisas na minha vida que aconteceram que eu não entendi por quê, irmãos. Houve coisas que aconteceram na minha vida que naquela época eu não tinha sabedoria para compreender. Tanta confusão, tanto problema. Gente, mas eu sou tão bom nessa área, por que isso não está abrindo? E aí, irmãos, nós não compreendemos, mas se você pedir para Deus, Ele vai te dar sabedoria no tempo certo. Olha que interessante. Naquela época, algumas coisas eu não entendia na minha vida. Vou te dar alguns exemplos. Eu morei na Inglaterra 10 meses. E aí eu aprendi um básico de inglês, só para poder formular as coisas na minha mente. E aí eu voltei para Goiânia, eu nunca aproveitei esse inglês que eu fiz. Falei, gente, o que eu fui fazer na Inglaterra 10 meses? Sofrer. Longe da família. Aí eu fui estudar numa faculdade. Não gostei do curso. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, já fiz o inglês, estou numa faculdade que eu não gosto. Não. Aí, um dia, estou fazendo uma caminhada com um colega meu, volta para a faculdade, faz um curso que você quer. Eu falei, rapaz, mas eu fazer faculdade? Nem. Voltei para a faculdade, fiz um outro curso. Falei, para que eu fiz esse outro curso? Que confusão, sem sentido, coisa, parece que não fazia sentido nada. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí um dia eu quero mudar para os Estados Unidos, plantar uma igreja lá. Aí agora, Deus me deu sabedoria para entender uma coisa. O inglês que eu aprendi como base, é o que hoje eu posso fazer para plantar essa igreja que a gente está plantando de língua inglesa. A faculdade que eu fiz, que não tinha sentido nenhum, e de repente ela passa a fazer sentido, foi o meu primeiro tipo de visto que Deus me deu aqui, que foi o H1B, que eu tinha que ter uma formação administrativa para conseguir um visto para legalizar no país. Hoje, olhando para trás, agora passou a fazer sentido. A sabedoria que Deus me deu, na hora que eu olho, agora faz sentido o que eu vivi. Isso é uma sabedoria de compreender agora os desígnios de Deus. E o Senhor diz que eu posso pedir para Ele, que Ele vai me dar sabedoria para compreender o que está acontecendo agora na minha vida. Quantos querem ter a sabedoria do Senhor? Então o Senhor diz, vai para Ele, Ele vai te dar. Quantos têm espírito de sabedoria? Quantos têm a mesma formação do Senhor Jesus no seu íntimo aqui agora? Glória a Deus. O próximo espírito que é mencionado, o espírito de entendimento. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor nos dará entendimento. Eu vou ter compreensão de quem é Deus. Eu quero entender o Senhor que opera na minha vida. Eu quero compreender o que o Senhor está falando comigo. É um entendimento, isso é conhecimento. Nós achamos que o conhecimento ele não é bom. Quero te falar, irmãos, sem conhecimento o povo perece.
povo morre porque não tem conhecimento. As pessoas morrem porque não conseguem ter conhecimento das coisas. Conhecimento, irmãos, é que nos facilita viver também, sabia? Sabia que as pessoas às vezes me perguntam, pastor, você é a favor de remédio? Ou você acha que a gente só tem que viver pela fé? Não, acho que viver pela fé também tem que tomar remédio. Por que o Senhor deu conhecimento para um médico fazer um remédio? Para nos abençoar, amém? Longevidade, curar enfermidade. Falar em remédio, irmãos, eu falei para minha esposa que eu não ia falar isso. Eu tenho que falar, irmãos. Irmãos, eu tenho que falar, irmãos. Eu falei, amor, é a única oportunidade que eu tenho na minha vida. Os irmãos ouvem. Parênteses. Fui buscar meu filho ontem na casa do pastor Marcos, botei ele da Karine. E minha esposa, ela, né, veio correndo e tal, fazendo gracinha com os meninos, pulando nas escadas. Aí ela deu um jump e bateu com a cabeça na parte de cima da escada. E aí ela parou, fez aquele charme, pôs a mão assim, estou passando mal. Depois a gente edita isso, irmãos, senão o pessoal da internet vai ficar chocado, né? Estou passando mal, estou tonta. Eu olhando aquilo de longe, os meninos entrando no carro, aí ela veio. Estou bem não, amor. Ah, minha cabeça, não estou aguentando, só não desmaiei porque eu estava com as crianças. Falei, amor, fica tranquilo, eu estou aqui, né? Essa hora você sabe que homem cresce, né? Fica tranquilo, estou por perto. Cheguei em casa, ela, nossa, eu não estou aguentando. Só que no caminho para casa eu já pensei em uma coisa, mas não quis falar nada. Cheguei em casa, ela, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, está doendo demais, eu não estou aguentando, eu preciso tomar um remédio. Falei, amor, mas a questão não é por dentro, é por fora. Ela, olha aqui, amor, eu olhei, irmãos, estava aquela mancha de sangue aqui assim. Só que na hora, eu já fui lá para pegar o remédio, mas eu sabia de uma coisa. Ontem ela fez escovinha, irmãos. Aí na hora que eu pensei, vou passar uma pomadinha, amor. Aí ela, não precisa. Falei, mas... Aí na hora, irmãos, ela... Eu sabia, irmãos, eu sabia. Só vou tomar 2 comprimidos aqui, e você não conta isso amanhã. Segredo, irmãos, no meio de filho não tem o que se esconder aqui. Glória a Deus, irmãos. Fecha parênteses. Então, ela sabe que eu a amo, irmãos. Eu queria contar isso, era no curso de casais, mas não aguentei, amor. Hoje era dia. Olha lá, vamos lá, espírito de entendimento. Então o Senhor nos dá entendimento para compreender as coisas. O Senhor nos dá sabedoria. Sabe, irmãos, uma coisa que às vezes a gente, eu não sei, né? Parece que é bonito as pessoas falarem. Eu acho que a simplicidade, às vezes, as pessoas confundem como se você não tivesse o direito ao acesso a nada. Não, irmãos, o crente também ele é uma pessoa esclarecida, ele tem entendimento, ele busca conhecer as coisas, ele busca aprofundar as coisas, ele pode ter essa liberdade. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então o Senhor nos dá espírito também de entendimento. Engraçado, o mesmo Deus que opera, ele tem os 7 espíritos. Próximo, o espírito do conselho. Deus é que tem sabedoria e poder, e a Ele pertence o conselho e o... Irmãos, é divino uma postura de um crente que ele sabe aconselhar as pessoas. Direção. O Senhor fala conosco, irmãos. Ele é o nosso conselheiro. Ele nos guia a toda a verdade, não é o que a palavra de Deus diz? Ele é o caminho, isso fala de direção. Ele que nos dá o conselho, Ele que nos dá as coisas sensatas. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Esse Espírito que habita no próprio Deus, que é o próprio Deus, deve também habitar e agir na minha vida. Só que às vezes, ao invés de nós, eu falo que pastor, ele desarma bombas. Pastor, ele tem que saber desarmar bomba. As pessoas quando vêm conversar com a gente, ela vem com muitas coisas, muita bagagem, muito achismo, muitas coisas, e nós fazemos o quê? Nós desarmamos essa bomba, nós trazemos um conselho verdadeiro, nós falamos a parte do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sou psicólogo, eu sou pastor, o meu papel é falar da parte da palavra de Deus, amém? Então,
Eu sei que às vezes as pessoas querem, né, que a gente seja counseling, psicólogo. Irmãos, eu estou para trazer sempre a palavra de Deus na sua vida, amém? Então o espírito de conselho também habita em nós. Quantos creem que habita em você? O Espírito de Deus habita em você, irmãos? Então esses espíritos, eles agem também na sua vida, porque é o próprio Deus. Espírito de fortaleza, está lá? Passa para mim, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Salmos 18, versículos 1 e 3, a Bíblia diz: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e do meu alto refúgio. E invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O Senhor é a tua força. Esse Espírito age em você, você é fortalecido em Cristo. Oh, irmãos, há dias difíceis na sua vida, mas nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, Ele é conosco, irmãos. Não há Deus poderoso como Cristo, somente Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém mesmo? Você tem algum tipo de aflição às vezes, irmãos? Você já teve aqueles momentos na sua vida que você precisava recorrer a alguém mais forte? Alguém já foi criança aqui? Alguém tem irmão mais velho? Levanta a mão. Como é que você vivia quando você tinha irmão mais velho? Não era bom? Hã? Não era bom não, irmãos? Você apanhava dele. Ele não protegia não? Ô, tadinho, gente. Agora eu acho que é cura da alma. Deixa eu contar uma experiência. Eu me lembro uma vez, problema de menino, normal. Mais ou menos normal. 2 caras mais velhos chegaram na porta de casa me procurando. Não posso contar aqui o que aconteceu. Não. Eu era adolescente, irmãos. Era problema de adolescente. Problema de adolescente. O cara estava com ciúme da namorada dele. Ele foi lá na porta de casa. Está vendo? Vocês são maldosos demais, irmãos. Você está vendo? Os visitantes, para você ver o que a gente passa como pastor dessa igreja. Aí foram 2 caras bem mais velhos na porta de casa. Irmão, pergunta se eu saí. Não sou bobo. Mas aí depois, os caras foram embora. Meu irmão chega em casa. Ô Márcio, fiquei sabendo que veio 2 caras aqui. Quem são eles? Aí eu cresci, rapaz. 2 caras vieram aqui tirar satisfação comigo. Márcio, vamos lá resolver agora. Aí eu preocupei, falei, vai que o meu irmão faz uma bobagem lá. Falei, não, está tranquilo, está resolvido. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Nós às vezes damos margem para temer Satanás demais, mas às vezes nós não conhecemos o Pai que nós temos. Às vezes nós cedemos às pressões e às circunstâncias ao nosso redor, mas nós não compreendemos o tipo de Pai que nós temos. Nós temos um Pai que é poderoso, que me fortalece nos dias difíceis, que me sustenta nas dificuldades, que abre portas para mim. Eu tenho um Pai, e às vezes, irmãos, sabe por que nós temos medo muito do mundo? É porque nós não temos ainda a compreensão da graça que habita em mim. Se eu compreender que a graça habita em mim, eu vou compreender que o espírito de fortaleza, ele habita em mim. Amém? O próximo. O espírito de conhecimento. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Nós já mencionamos um pouco ali atrás. Mas irmãos, o Senhor diz que nós devemos renovar a nossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade que é do Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, nós precisamos buscar a Deus, para que a gente tenha revelação, conhecimento. E a Bíblia diz que o hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas o justo se liberta pelo conhecimento. Que conhecimento é esse, irmãos? Palavra de Cristo.
não é palavra natural, é palavra de Cristo. O que nos fortalece nos dias maus é a palavra de Cristo. O que nos fortalece, irmãos, é sempre a palavra de Deus. Vou te falar, alguém tem dificuldade de ler a Bíblia? Levanta a mão. Ou você lê toda hora? Vou te falar, Satanás sabe disso. E sabe, se você buscar conhecimento, você vai ser fortalecido. Irmãos, leia a palavra. O que vai te fortalecer é a leitura da palavra. Amém mesmo? Por último, o espírito do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui, irmãos, não é medo. Temor está envolvido com o ambiente daquilo que é digno. Temor está envolvido com aquilo que honra. Temor tem a ver com aquilo que eu aprecio. Não é medo. Mas se você honra, se você tem temor, irmãos, isso é o princípio de sabedoria. Apóstolo então João diz o seguinte, que esses 7 espíritos é o próprio Deus que habita em nós. Mas ele começa dizendo, graça e paz. Para que você permita que esse Deus, que é o nosso Senhor, opere na sua plenitude desses 7 espíritos, é necessário você ter revelação, primeiramente, do que é graça na sua vida. Precisamos, irmãos, definitivamente, ter revelação do que é graça de Deus. Não dá mais, irmãos, para misturar na nossa vida cristã a lei e a graça mais. Não dá mais, irmãos, para a gente viver numa dispensação com o coração baseado na lei. Nós precisamos hoje desfrutar do que é graça de Deus. É a graça que vai te capacitar a viver plenitude, irmãos. É a graça que vai te capacitar, irmãos, a ter sabedoria. É a graça que vai te capacitar a ter temor. É a graça que vai te capacitar, irmãos, a permitir que o Senhor seja a tua fortaleza. Essa é a graça do Senhor Jesus manifesta na sua vida. E essa graça vai gerar o que na sua vida? Paz. Amém mesmo? Quantos precisam de paz aqui? Mas não tem paz sem... E a graça traz E esse Espírito se manifesta através da graça. Quantos querem que esse Espírito se manifeste na sua vida? Então feche seus olhos. Eu gostaria que o pessoal do louvor dedilhasse baixinho. E eu quero ler para vocês aqui então. Eu fiz uma anotação aqui que eu quero ler para você. Pode dedilhar bem baixinho, só a guitarra talvez. São vários versículos, irmãos, mas eu espero que o Espírito Santo haja na sua vida, onde você está. E algumas anotações. Graça é a manifestação do amor de Deus. É o amor que se tornou concreto através de Jesus Cristo na sua vida. Por causa da graça, Jesus habita em nós, irmãos. Irmãos, uma revolução vai acontecer na sua vida se você se apropriar dessa graça. É poderoso demais, irmãos. É libertador você sair daqui hoje sabendo que essa graça habita em você. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Jesus nos resgatou do domínio do fracasso, esforço humano. Quando o homem falha, entra a graça. Na nossa fraqueza, a graça vai agir, irmãos. Oh Deus, a graça de Jesus não tem preço, mas já teve um preço hoje. Foi Cristo morto na cruz do Calvário. Mas não é assim o dom gratuito
como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, abundou para muitos. Oh Deus, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. Minha oração essa manhã é para que você tenha revelação, irmãos, que essa paz absoluta só é possível através da graça de Cristo. Não ande mais, irmão, debaixo de condenação. É pesado demais, irmãos, é pesado demais, é pesado demais. Eu não sei o que foi que Deus colocou esse versículo no meu coração, irmãos. Mas eu posso te falar algo. Que o Espírito do Senhor, Ele é sobre você. O Espírito de Deus, Ele é sobre você, irmãos. O Espírito do Senhor é sobre você. Eu não sei se talvez é por conta de uma única pessoa essa palavra. Eu não sei se tem a ver somente comigo, se tem a ver com alguma outra pessoa. Mas é pesado muito quando a gente quer fazer só na nossa força. Graça e paz é dito pelo apóstolo. Graça e paz. Vida de Deus vai trazer essa paz. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor é contigo, o Espírito de sabedoria é contigo, o Espírito de entendimento é contigo, o Espírito do conselho é contigo, de fortaleza é contigo, de conhecimento e de temor é contigo. Eu não sei qual é o Espírito que ainda não está fluindo na totalidade, mas o Senhor é pleno, Ele é Deus pleno em você. Ele é o Deus pleno em você. Ele já te constituiu com todas as necessidades. Ele já colocou em você. As atribuições foram colocadas em você. A glória de Deus foi colocada em você. Você é a habitação de Cristo. Esse Espírito pleno, Ele habita em você. Ele se move em você. Ele age na sua vida. Tudo que você precisa, meu irmão, está aí. Ele é precioso demais. Ele é pleno demais. Tudo que você precisa já está dentro de você. Não está fora. Tudo que você procura já está dentro de você, o próprio Deus habitando em você. Essa graça habita em você, esse poder habita em você, essa glória habita em você, essa vida habita em você. Ô Espírito Santo de Deus, Pai, a graça habita em você e ela gera paz. Se você não tem tido paz, é porque você não tem tido revelação da graça. Talvez você ache que conhece a graça, mas se você não vive num ambiente manifesto de paz, é porque essa graça não foi revelada ainda. Não adianta saber todos os versículos de cor sobre graça, mas se você não habita no meio da paz, é porque essa graça não foi manifesta ainda. Essa graça tem que ser apropriada, essa graça tem que ser revelada no seu coração. Aí você vai experimentar uma casa abundante de paz. Você vai viver um trabalho abundante de paz. Você vai ter realizações cheias de paz. Você vai ter uma conquista cheia de paz. Quando a graça for revelada em você. Oh Deus, precisamos conhecer a Ti, Senhor Deus. Oh Deus que habita em mim. Oh Deus que esse Espírito habita em mim. Do conhecimento, da revelação, do temor. Oh Deus, do entendimento. Esse Espírito que habita em mim é que me leva a experimentar da paz de Cristo. Se você está agitado nesses dias, irmão, se você está agitado porque não tem conseguido o que você imaginava na vida, se você está agitado porque você ainda não desfrutou da plenitude de Cristo, irmãos, hoje, então, é dia de experimentar da graça que te levará para a paz. Não é o contrário. Não é a paz que te levará para a graça. Não é quando tudo estiver harmonizado, em harmonia, que você vai encontrar Jesus. Não é assim. Não é dessa forma. Talvez é no meio dessa tempestade que você está vivendo agora, de incertezas, de superficialidade cristã, é que você vai encontrar a graça que te levará para a paz.
As pessoas estão vivendo no meio de uma mentira colocada por Satanás. Não, eu preciso estar bem para servir a Deus. Eu preciso estar bem na minha casa para servir a Deus. Eu preciso estar bem no meu trabalho para servir a Deus. É o contrário, meu irmão. Você precisa conhecer a graça para que tudo te vá bem. Você precisa conhecer essa graça para que essa paz seja estabelecida na sua vida. Nós precisamos tirar os nossos olhos, irmãos, daquilo que nós queremos somente. Precisamos olhar daquilo que é da vontade de Deus. Será que, oh Deus, irmãos, vou trazer uma afirmação difícil, mas será que essa agitação que você tem vivido, será que não é Deus te dando a oportunidade para você conhecê-lo como essa graça pessoal e particular? Será que o que está acontecendo na sua vida não está baseado em compreender a graça, a Cristo, o Espírito Santo habitando em você, para te levar para um ambiente de paz? Oh Jesus, Pai, com seus olhos fechados, irmãos, será que o Espírito Santo não está falando que é dele que você precisa? Essa paz que você precisa, não é primeiramente conhecer a graça? Oh Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.